Criminosos invadem pátio do DHPP e tocam fogo em carros. Olha isso. A ação ousada que coloca em xeque a segurança do local teria como alvo o veículo envolvido numa suposta tentativa de homicídio contra o empresário de MCs. Ao vivo e exclusivo, você entendeu direitinho? Invadiram o DHPP e tocaram fogo nos carros que estavam no pátio do DHPP. Vocês não estão entendendo isso não, é com exclusividade que eu vou mostrar para você. Colocaram uma escada, subiram um muro, levaram um combustível e tocaram fogo em pelo menos 3 carros debaixo da barba da polícia. É uma delegacia especializada em homicídios. O camarada sobe o muro, invade o DHPP e toca fogo no carro. Em carros. Queima de arquivo. Que carros são esses? Queriam apagar o quê? E debaixo da barba da polícia. Com exclusividade eu vou ao vivo para o local. A informação parece absurda e é absurda. Suelen Braine com exclusividade do pátio do DHPP. Pois é, Fábio, inacreditável, essa é a palavra. Inclusive, vale lembrar que o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que fica aqui no bairro do Cordeiro, estava funcionando porque é um departamento que funciona 24 horas por dia. É aquele ali, ó, daqui dá pra gente dar uma olhada, ó. Pronto, é esse departamento. Estava funcionando e vem para cá, Helder, para a gente mostrar a distância. Os carros que foram incendiados. Esse HB20, a Toro, que seria o carro específico para ser incendiado, porque estaria envolvido nessa ocorrência que aconteceu na última quinta-feira, como você bem falou, em Campo Grande, que teria como vítima um empresário que seria agenciador de MCs, e aquele outro Clio ali, ó, que acabou pegando também fogo, mas parte dele, né? Como você bem disse, viu, Fábio? 2 criminosos são apontados como suspeitos, pelo menos 2. A gente imagina que uma ação dessa magnitude, não só tem 2 pessoas envolvidas, mas pelo menos 2 pessoas entraram aqui no departamento através deste muro. Deixa eu conversar com o Rafael Cavalcante, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis, porque a gente pode dizer que é um atentado não contra uma delegacia, Rafael, mas contra o Estado. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um atentado contra a segurança pública, né? Um atentado contra os policiais, uma demonstração da audácia desses grupos, além de também demonstrar a falta de estrutura que a Polícia Civil tem para poder tomar conta dos seus materiais, das suas provas. Então, é algo realmente preocupante para nós. Inclusive, a gente pode dizer que as pessoas que vêm fazer isso aqui vieram prontos para qualquer coisa, né? Tanto para ter um embate com a polícia, inclusive. Dá para a gente dizer que tem uma organização criminosa forte por trás desse atentado, Rafael? A priori dá para poder a gente perceber que são grupos de fato organizados, não é um bandido comum que resolveu por pirraça, não. Eles pensaram a ação, eles sabiam o que queriam aqui e foram muito específicos e muito corajosos. E para você ter uma coragem de atacar uma unidade da polícia hoje, uma das principais unidades da polícia, que dentro de uma falta de estrutura que a gente tem, é uma unidade melhorzinha, vamos dizer assim, é porque eles de fato estão muito organizados e não tinham nada a perder. E a gente fala da vulnerabilidade não só das delegacias, mas também da população. Se dentro da própria delegacia os bandidos fazem isso, imagina com a população lá fora, né, Rafael? Veja, isso aí prova aquilo que a gente vem dizendo já há um tempo. Pernambuco é um estado que faz muito na segurança pública com muito pouco. É o 22º estado que menos investe em segurança pública, né? Seja em salário de servidor, seja em estrutura, seja em contratação de efetivo. A demonstração acontece assim, né? A gente tem como exemplo o Ceará, que é a mesma população praticamente de Pernambuco, mesma quantidade de municípios, mas a estrutura das delegacias lá são coisas profissionais, são feitas para serem delegacias, e esse material de provas ele é muito bem guardado. É uma coisa que não acontece aqui, e é isso que a gente pede tanto, que haja uma profissionalização da polícia. Temos que acabar com o amadorismo na segurança pública, e para isso nós temos que ter investimento. A informação que a gente tem é que esse carro, viu, Fábio, teria se envolvido inclusive não só nessa ação da última quinta-feira, mas também em outras ações investidas criminosas. A gente vai mostrar, Fábio, daqui a pouquinho, eu sei que você tem uma pergunta para fazer, como é que é o sistema aqui para entrar no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque a gente vai mostrar a vulnerabilidade dessa delegacia. Mas antes disso, pode fazer sua pergunta. Na verdade, Suelen, eu estou aqui abismado, assombrado, e a população que está em casa está do mesmo jeito. A minha colocação é na seguinte direção. Ora, se fazem isso no DHPP, qual o recado que isso não passa para a sociedade? Isso é muito perigoso.
Eu queria justamente que comentasse nesse sentido, olha, se fazem isso no DHPP, o que é que fazem na minha casa, na minha residência? Na sua residência que está em casa, você que me assiste, a população se sente ainda mais vulnerável, Sueli. Exatamente. Na verdade, Fábio, como o presidente do Simpol estava dizendo, não é uma crítica aos órgãos de operação, mas sim a vulnerabilidade do Estado em mostrar e se deparar com uma situação como essa por aqui. Se faz isso dentro de uma delegacia, imagina na minha residência, na sua residência, na sua e na de todo mundo que está aqui. Exatamente, eu acho que o que eles querem atacar é a sensação de segurança, atacar o Estado, para dizer que o Estado não tem condições de combater a criminalidade aqui em Pernambuco. Isso a gente já viu em outros estados e é por isso que esses policiais trabalham tanto para tentar evitar que isso acontecesse aqui. Agora, sem estrutura, sem salário, sem efetivo, infelizmente a criminalidade vai avançando e eu acho que esse é um recado que eles quiseram dar para toda a sociedade pernambucana. A criminalidade quer tomar conta da segurança pública aqui e cabe ao governo reagir, porque os policiais já estão fazendo muito mais do que podem. Vamos andando por aqui, presidente, para a gente mostrar como é que é o sistema aqui. Na verdade, a gente observa aqui no departamento, não tem um grande registro de segurança. A gente vê ali, ó, mostra aí, Helder, por favor. A entrada é aberta, entra todo mundo. Eles não vieram por aqui, mas pularam o muro, tiveram facilidade. E vale lembrar uma coisa. Ô, Helder, vira para cá, por gentileza. Onde tem aquele muro ali, ó, do lado de lá, tem um outro departamento, que é o GOI, que também é da Polícia Civil, ou seja, cercado por um complexo, que é o DHPP. Lá também é o GOI, e ainda assim eles vieram e tentaram sim contra os carros que são apreendidos e que teriam sido usados em crimes. Aí a gente vê aqui, né, Rafael, a entrada é super facilitada, câmera de segurança, eu só consegui ver uma aqui no poste e outra lá na entrada, ou seja, é muito fácil entrar e é muito fácil sair do DHPP. Não só do DHPP, Suelen, acho que todas as unidades da Polícia Civil, ainda mais hoje que os policiais entregaram o extra, a gente está mostrando que não tem efetivo suficiente para poder esses extras subsidiavam a abertura dos plantões no estado todo. Né? Quando a gente entrega os extras, os plantões fecham. Para não deixar esses plantões fecharem, tem que se tirar o policial das investigações, do dia a dia, do ordinário, para poder abrir plantão, ou seja, prejudicar as investigações, mostrando como converter é curto na Polícia Civil de efetivo e como a gente não tem condições de cuidar das próprias unidades. Né? Aqui, infelizmente, essa guarita ela não tem nenhum policial, só fica lá dentro na recepção que a gente chama de permanência e um policial só por noite, além das equipes que ficam trabalhando de plantão, mas que geralmente estão em ocorrências na rua. Então fica vulnerável, fica o policial vulnerável, fica a população vulnerável, ficam as provas, né, a mercê de um ataque audacioso feito esse. Então há se ter por parte do Estado uma reação efetiva e essa reação não tem outra forma a não ser com investimento pesado, investimento no policial, dá mais capacidade do policial civil de base de poder realizar pequenos procedimentos para que a gente dê celeridade às investigações e ter efetivo e o salário condizente com que o país todo, em média, tem. Pernambuco é um dos piores salários do país, um dos piores efetivos e uma das piores estruturas. Presidente, como é que está o clima dentro do DHPP? Eu passei a manhã aqui toda, aqui nesse pátio, vi muitos policiais entrarem e saírem, muitos deles chegam aqui e registram essa cena, porque não é algo comum de se ver. Como é que está o clima lá dentro? Primeiro, uma revolta muito grande. Você saber que poderia ter acontecido um atentado contra a vida de um policial e que provavelmente a reação do Estado seria a mesma que aconteceu aqui. A gente não tem capacidade hoje de reagir à altura. A gente acredita sim na capacidade técnica do nosso policial, da nossa polícia, mas para isso a gente precisa de meios para usar essa capacidade técnica e precisa de efetivo e valorização. Então, diante dessa circunstância, o que é que acontece? Se estabelece o medo na sociedade e, consequentemente, também no policial, porque ele não se sente capaz de reagir à altura e sente também a sua vida posta em risco. Já é normalmente posto em risco pela função que a gente exerce, mas você imaginar que dentro da unidade policial você tem a sua vida também em risco, porque a criminalidade pode entrar, pode invadir para tomar alguma coisa ou para poder queimar carros, como foi o caso daqui, de deixar estarrecido e muito preocupado toda a categoria. Inclusive, tem um embate contra, como você falou, contra os próprios policiais entrarem, tentarem levar arma, porque quem pratica, gente, esse tipo de crime, a gente já espera qualquer coisa. Antes de voltar aqui com o presidente, vem cá, Helder, por favor. Esse carro, só para a gente explicar de fato o que aconteceu na última quinta-feira em Campo Grande, que é um bairro do Recife, né? Esse carro interceptou, esse carro branco aqui, ó. Ele passava pela estrada de Belém, quando chegou na Avenida Odorico Mendes, esse carro foi surpreendido e aqui, ó, a gente vê pelo menos 9 disparos foram efetuados contra esse carro, 2 homens estavam, inclusive o empresário
né? Olha aí a quantidade de disparos. Esse carro ele é semi-blindado, ou seja, ainda teve um que transfixou, ó, tem essa parte aqui de cima, teve um tiro que transfixou e pegou também em uma outra pessoa. O que acontece? Só que essas duas pessoas que estavam aqui, que seriam as vítimas daquele carro lá que foi incendiado, foram presas, acabaram sendo presas porque elas estavam com duas armas, né? E aí essas vítimas foram autuadas por porte ilegal de arma de fogo. Isso quer dizer que vestígios foram apagados ali, inclusive a polícia ia usar esse carro para periciar, provavelmente outras perícias complementares, mas aí todos os vestígios foram apagados com esse incêndio. Só para a gente finalizar, qual é a mensagem, Rafael, que fica diante desse atentado? Eu acho que é urgente o governo do estado se debruçar sobre os apontamentos que o Simpol faz, porque são apontamentos de quem está na ponta da segurança pública, que fala sobre estrutura, projetos para poder atender mais e melhor a população e, obviamente, uma valorização para que a gente tenha condições de não deixar isso acontecer e quando, muito antes dos crimes maiores acontecerem, a gente poder investigar e tirar esses criminosos das ruas. Esse é o papel da Polícia Civil, é isso que a categoria quer, mas para isso a gente precisa de meios e precisa do governo assumir essa responsabilidade de negociar e aprimorar a estrutura, investir maciçamente em segurança pública, que não é para imaginar. Nós somos a 11ª economia do país e apenas o 22º estado que investe em segurança. Então o que falta é investimento, o que falta é mais profissionalismo na Polícia Civil para que a gente possa investigar mais e melhor e evitar que coisas dessas pensem em fazer coisas desse tipo. Obrigada, viu, presidente Simpol, obrigada pela participação. A gente ainda continua aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, porque uma perícia deve ser realizada e a gente está aguardando essa perícia. Fábio, a gente volta com você. Obrigado, Sueli. Isso é uma vergonha. Desmoralização, o nome disso é desmoralização. Desmoralização.